Vamos lá, mais uma questão, fala de uso de documento falso. Esse crime é interessante, viu? Porque é o seguinte, é claro que ele está fazendo um comparativo aqui sobre o estelionato em conjunto aí com o uso de documento falso. É interessante pelo seguinte, quando você comete um crime de falsificação de documento, você tem lá uma pena para o crime do 297. Quando você comete um crime de falsidade ideológica, tem lá a pena combinada, falsidade ideológica, legal. Não que seja bacana, mas enfim. Quando você comete um crime de falsidade de atestado médico, enfim, tem lá suas penas delineadas e estipuladas no Código Penal, preceito secundário. Agora, e quando você faz uso de qualquer destes papéis, seja falsificados ou alterados? É interessante, a pena desse crime, na verdade, faz uma remissão àqueles outros. Ou seja, se você faz uso de um documento, né, que foi objeto de falsidade ideológica, você vai responder pela pena da falsidade ideológica. Se você faz uso daquele atestado médico que foi produzido, você vai responder pela pena de falsidade. É o que diz a pena aqui, ó. A pena será combinada a falsificação ou alteração. A gente chama isso na doutrina de crime remetido. É o nome disso, tá? Então ele não faz, esse artigo não faz menção à figura típica, tá legal? Ele simplesmente traz que o uso do documento em si é considerado criminoso, tá legal? Tudo bem? Para o Supremo Tribunal Federal, para configuração desse tipo penal, não importa se o documento foi entregue por iniciativa do agente, né, isso aí espontaneamente, ou por determinação. Isso é posição do Supremo. Agora eu queria falar uma coisa interessante para vocês, que é o que nós precisamos para resolver aqui, que é a nossa resposta. Veja, eles buscaram uma súmula do STJ que diz o seguinte, ó, você tem o uso, né, do documento falso, mas você tem o falso também. E você tem o motivo que você está fazendo essa falsidade toda. Você quer engabelar alguém, enganar alguém para praticar crime de estelionato. Veja o que diz a súmula 17. Quando o falso se exaure, se esgota no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absolvido. Então essa súmula, ela está retratando o princípio da consunção, né? Então cuidado com esse detalhe. Claro que há uma ressalva importante que vale a situação, né? Se o falso tiver potencialidade lesiva, o agente responde em concurso material. Mas se ele se exaure se não tiver mais potencialidade lesiva. Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por esse absorvido e o cara só responde por estelionato. Mas, se tiver potencialidade lesiva, você pode responder pelos dois. Notas doutrinárias. O Capês vem citando vários casos e ele pega e fala, nosso entendimento, tudo depende da existência ou não de um contexto fático. Se a potencialidade lesiva do falso se exaurir no estelionato, por exemplo, no caso do agente que falsifica uma folha de cheque, desculpe que grudou ali, e a entrega a um comerciante, o qual, iludido, sofre o prejuízo. Não há como deixar de reconhecer a existência de um crime único, porque o cara foi enganado, pode responder por estelionato. Com efeito, né? O falso aí não pode ser empregado em nenhuma outra fraude, até porque já não está mais na posse do agente, mas com a vítima, que ficou evidente a falsificação, foi por meio de um delito fim, no caso do estelionato. Então esse exemplo dá para deixar bastante claro a posição do professor e a linha da própria súmula, né? Então quer dizer, o que diz? Quando o falso se exaure no estelionato, ele deu o cheque, já era, não tem mais potencialidade, já era, já está absorvido pelo crime. Mas, eventualmente, como a gente encontra isso também na doutrina, é possível se falar em concurso material, se pudesse, por exemplo, ainda ter potencialidade lesiva, tá bom? Portanto, não é a letra A, é a letra B, a questão bebeu da fonte da súmula 17, tá? E não é a letra C, nem a letra D, o agente é funcionário público, nada disso. Resposta a letra B, de bola. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né?
dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!